Fala galera concurseira, meus amigos, como é que estão os estudos, como é que está o foco, como está a determinação. É muito importante nesse período de preparação para o concurso público, nesse período de foco nos estudos, nós termos direcionamento, nós termos segurança naquilo que nós temos como alvo, e para isso é que nós estamos aqui, para dar esse apoio, para estar aprimorando os conhecimentos, para estudarmos de forma mais direcionada como os assuntos são cobrados em concurso público, certo? Então vamos lá. Meu nome é Raimundo Ferreira, né? Sou advogado, sou um apaixonado pela docência, pelos concursos públicos, militante na área de concurso público. Sou aqui do estado da Paraíba e estou aqui para trabalhar com vocês acerca de uma legislação especial, onde nós vamos abordar aquilo com muita presteza que as bancas vêm cobrando de forma bem direcionada, bem estudada, para que o mais importante aconteça, que é você ter segurança no momento que você for responder questões referentes ao seu concurso público. Tudo bem? Então, feito essas considerações iniciais, eu quero mostrar para vocês, nós vamos trabalhar aqui no Seleto Cursos e Concursos com muito prazer. Nós vamos trabalhar legislação especial, ok? Então vamos lá. De início, nós vamos trabalhar a questão do concurso para a DEPEN, para o Departamento Penitenciário Nacional, certo? A banca, ela será a CESP, então tudo que nós vamos trabalhar no decorrer dessa nossa conversa será na banca CESP. E vamos falar de uma forma muito mais específica para a função de agente federal de execução penal, que é aquele cargo que vai requerer do candidato o nível médio. Então, dentro da realidade de ensino médio, né, e dessa preparação da legislação especial, a gente vai ver que vamos estudar com muito foco questões especialmente da banca CESP. Por que eu falo isso? Porque é interessante quando nós começamos a falar de concurso público, muitas vezes a gente está se preparando para um tipo de concurso público, né? E no decorrer de nossa preparação surge um outro e a gente desvirtua o nosso foco de início. Então, quando nós fazemos isso, nós acabamos por nos perder no decorrer do caminho. Por isso é importante a gente ter um estudo sobre banca, um estudo sobre como foi que se deu aquele concurso, como é o nível de questões que a banca aborda. É muito importante que o candidato ele tenha essa preparação e tenha esse olhar de águia, até porque ele vai buscar a aprovação, e a aprovação ela vem com estratégia e vem com preparação. Certo? Então, nesse momento inicial de preparação, eu preciso passar para vocês essas observações, até porque são observações muito pertinentes. A gente que está aí atuando diariamente, formando diariamente, preocupado com a melhor qualificação do candidato, então a gente precisa passar essas dicas, até porque vai servir também não só para esse concurso em específico do Departamento Penitenciário Nacional, como também para qualquer outro que você venha fazer. Primeiro, tente conhecer a banca, certo? Isso aqui é algo que é essencial, conhecer a banca. Raimundo, eu decidi que eu vou fazer o concurso, tá, do DEPEN, vou fazer para nível médio, que é para Agente Federal de Execução Penal, e eu confesso para você que eu ainda não sei de nada, não estudei nada. Calma. É exatamente aí que o Seleto está entrando. Tá? O Seleto, com nossa equipe, vem preocupada em dar esse suporte para o aluno, para começar desde a base, desde o estudo lá principiológico, até a resolução de questões. Porque o aluno, quando ele tem esse conhecimento, tem essa noção, obviamente, facilitará. Facilitando, o aluno vai estar mais seguro e vai ter mais segurança, digamos assim. Vai estar mais seguro e vai ter um bom resultado, que é o que nós almejamos, não é isso? Então, para esse concurso de Agente Federal de Execução Penal, o edital ele traz um total de 220 vagas. Então, galera,
Antigamente tinha uma preocupação de, não vou fazer concurso. Claro que não é o seu caso. Eu não vou fazer o concurso tal, não vou fazer o concurso X, concurso Y, porque é um concurso que a concorrência é muito alta e só é uma vaga. Isso é mito, galera. Eu já adianto para vocês. Por quê? Quando o candidato ele faz uma boa preparação, quando ele se organiza, quando ele planeja, consequentemente, esse candidato ele vai estar apto a fazer um concurso que seja uma vaga e sejam 10 mil inscritos. Porque o que vai valer, o que vai prevalecer é a sua segurança no ato de responder à prova, na preparação até essa prova. Então, a gente está diante de um concurso nacional, um concurso que vai oferecer 220 vagas, que consideravelmente é um número muito atrativo, tá? Para um nível médio. Então a gente já fica vendo que já tem uma facilidade, porque eu estou na faculdade, mas eu quero fazer só para nível superior. Você vai ter a opção de fazer para nível médio, número grande de vagas e estudar a banca, certo? E estudando a banca, a gente vai perceber como é que a banca se comporta diante daquele determinado assunto. Como que a banca se comporta diante da lei, da doutrina, da jurisprudência, quando é o caso. E por se tratar de um concurso de nível médio, é bem provável que a questão jurisprudencial, que é algo mais aprofundado, ela seja menos cobrada. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar nas pinceladas de nossa aula, entre um e outra colocação, quando preciso for fazer a observação necessária, ok? Então, a Banca CESP, para o concurso do DEPEN, né, ela vem fazendo desde 2005. Um único ano, lá em 2009, foi que a Banca FUNRIO fez esse concurso. Só que desde o início, se a gente parar para perceber, a gente vai ver que foi a Banca CESP, certo? Então, a Banca CESP, que é uma banca muito legalista, ela vem durante todos esses anos organizando, elaborando provas, questões, estudo. Então, a Banca CESP, ela está acompanhando o DEPEN há anos. Por isso que é muito importante a gente ter muita presteza e firmeza e conhecer a Banca CESP. Por isso que, na hora de resolução de questões, a gente parte para a Banca CESP. Na hora da doutrina, na hora do ensinamento, na hora da letra da lei, parte para a Banca CESP. Porque a Banca CESP ela é nosso alvo a curto prazo, tá? Nessa fase de conhecimento inicial. Sem mais delongas, dentro dessa realidade de legislação especial, a gente vai ver 8 leis. Essas 8 leis são as leis constantes no nosso edital para o concurso, tá, do DEPEN. E essa legislação especial, ela vai desde a organização criminosa, a gente depois vai passar pela questão da lavagem de dinheiro, antitortura, anticorrupção, abuso de autoridade, o Estatuto de Desarmamento, a Lei de Drogas e a lei que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Calma, porque nesse momento você vendo esse slide, vendo todas essas informações, você pode pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir estudar tanta lei? Calma, a gente vai conseguir ver todas essas leis, tá? Não se preocupe, a gente vai estar, no decorrer dessas nossas aulas de legislação especial, abordando os temas que são muito relevantes para a Banca CESP, os temas que estão em alta, os temas que estão aí sendo cobrados com maior incidência nos concursos públicos, mas o nosso foco será sempre, de forma muito especial, a Banca CESP, ok? Então, feita essa informação, feita essa observação, eu vou começar a tratar com vocês a questão da organização criminosa, ok? Então vamos lá. Gente, a lei de organização criminosa, ela está disciplinada na lei 12.850 de 2013, tá?
é uma lei atual, digamos assim, porque é do ano de 2013. Houve uma ou outra emenda, o que há de novo a gente vai trazer para vocês, mas antes de falar de organização criminosa, é muito importante que você tenha em mente, de forma bem didática, para ajudar nesse raciocínio de conhecimento, o que é uma organização criminosa. Tá? Porque a gente vê aí, né, tem um filme muito famoso, que depois que eu der essas explicações você vai perceber e vai entender de qual eu estou falando, que mostra de uma forma muito clara, muito tranquila, a questão da organização criminosa, para a gente entender, certo? Então, para que haja uma organização criminosa, a lei ela traz os critérios que precisam ser preenchidos, precisam ser observados para que configure uma organização criminosa. Porque pelo próprio nome, como a gente pode ver aqui, a organização criminosa é algo organizado, né? Porque precisa ser algo muito bem organizado, com fim ilícito, com o fim de vir a cometer algum crime. Por isso, organização criminosa. Epistemologicamente falando, organização criminosa essa lei vem reger, punir aqueles que fazem parte desse tipo de organização. Então, lá no artigo 1º, a gente já vai ver que, vou ler com vocês. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e qual procedimento criminal irá ser aplicado ao caso. Então, a lei de organização criminosa, a 12.850 de 2013, ela vai trazer desde o processo de investigação criminal, ela vai trazer toda a parte de investigação, também dos meios de obtenção de prova, vai trazer as infrações penais que são cabidas naquele caso e o procedimento criminal a ser aplicado. Até porque, galera, a gente vai ver que trata-se de um procedimento criminal. Então a gente vai estar andando em espécie de namoro com o Código Penal, já que essa lei ela tem como base o nosso Código Penal, certo? Lá no parágrafo 1º da 12.850, ele vai trazer o seguinte: o conceito de organização criminosa. No artigo 1º, ele vai trazer qual a finalidade da lei, né? O que é que ela vai definir, o que é que ela vai mostrar para a gente. Já no parágrafo 1º, o legislador teve a preocupação de apresentar o conceito de uma organização criminosa. Então vamos ler. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada. Então, pessoal, olha que interessante. Primeiro, a gente precisa entender que a lei de organização criminosa, ela vai cuidar, ela vai atuar desde a fase da investigação criminal, passando pelos meios de obtenção de prova, entrando na parte das infrações penais que serão aplicadas e o procedimento criminal, né? Então, passou esse processo, esse percurso, a gente vai entender que o que é organização criminosa? É preciso que haja 4 ou mais pessoas. Um exemplo. Suponhamos que Joãozinho, ele é amigo de Pedrinho. Joãozinho e Pedrinho, muito amigos, eles começam a cometer vários crimes no bairro onde moram, certo? Então, começam a obter vantagem indevida, com venda de carros roubados,
venda de moto, comércio negociar. Rapaz, o negócio é lucrativo. Então, Joãozinho e Pedrinho, vendo que o negócio é bastante lucrativo, vamos pensar numa ideia. E o que tal a gente chamar Zezinho para atuar com a gente? Então, os dois acham que o negócio está muito lucrativo, está entrando um dinheirinho fácil. Então, vamos chamar o Zezinho também. Zezinho, rapaz, é o seguinte, vamos trocar aqui uma ideia. A gente está vendendo ali um negócio muito interessante, troca aquela ideia, vai lá e, pô, o Zezinho está com eles. É uma organização criminosa? Os três? Ainda não, porque a lei é muito clara em considerar uma organização criminosa, que é uma associação de 4 ou mais pessoas. É uma característica essencial nesse estudo da lei de organizações criminosas. Aí suponhamos que Zezinho está lá, os três estão juntos e é muita venda e é muita coisa boa e é muito dinheiro. Eu quero comprar aquele iPhone que eu não podia, agora eu posso. Eu vou comprar um relógio melhorzinho, um relógio de ouro. Quem sabe um relógio de ouro a gente vai conseguir. Mas se eu trabalhar no mercado vai ser difícil. Então o que é que eu faço? Vamos chamar agora Pedrinho. Aí o Pedrinho tá lá, um rapaz que não estuda, que não tem foco, não tá nem aí. Então o que é que o Pedrinho faz? Os três, né? Entram em contato com o Pedrinho. Pedrinho, e aí, o que tu acha da gente trabalhar uma ideia, de conseguir um dinheiro, tá entrando muito dinheiro, tu precisando de uma pessoa para trabalhar comigo, Pedrinho? Qual é a ideia? É o seguinte, a gente tá pegando uns carros. Esses carros, eles são carros bastante novos, são casos muito interessantes. Então eu pensei de te chamar para tu ganhar um dinheirinho extra, para tu ver o que tu pode conseguir, comprar, sei lá, o telefone da tua namorada, de presente e tal. E ele vai. Então nesse momento está formada a organização criminosa. Porque preenche o requisito que está lá no parágrafo 1º do artigo 1º, que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, certo? A outra característica, estruturalmente organizada. Então, essa organização, galera, é importante a gente perceber que se trata de algo muito organizado. Precisa ter um contrato firmado, precisa ter, eu tenho uma procuração, eu preciso assinar um contrato e no cartório reconhecer que eu trabalho com você, assina minha carteira. Não, não é bem assim. Vendo que há uma organização no meio desses 4, com a prática do ilícito, daquilo que é tido como crime, os 4 juntos. Vai entrar Maria também, 5. Continua configurando a associação criminosa, tendo em vista que a própria lei traz que 4 ou mais pessoas podem integrar. Então, isso não é uma coisa bagunçada, né? Porque a gente vai ver que numa quadrilha a gente vê essa desorganização. Está desorganizado, eu faço como eu quero, claro que tem o meu chefão, mas não tem aquela organização como na organização criminosa, até porque a lei ela é bem clara, no nome da lei, organização criminosa, é algo muito organizado, certo? Então, trata-se de algo organizado, altamente organizado. Então, voltando lá para a nossa tela. Ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então, além disso ser muito organizado, a gente vai perceber que é algo que tem uma hierarquia, né? Que tem um que manda e um que obedece, que tem toda uma questão de divisão de tarefas, como eu destaquei aqui para você. Essas tarefas, elas não ficam de forma largada, elas não são jogadas de qualquer forma, né? Elas são divididas, ainda que informalmente. Não precisa ser algo formal, ainda que informalmente. E o principal objetivo dessa tarefa é
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas, as penas máximas, sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Galera, a gente viu que a organização criminosa, primeiro, ela é formada por uma associação de 4 ou mais pessoas que estão estruturalmente organizadas, então não é uma coisa bagunçada, tem uma organização. Há uma divisão de tarefas e essa divisão de tarefas é exatamente o que vai fazer com que haja uma organização. Fulano é o responsável por pegar o carro. Cicrano é responsável por desmontar o carro. Beltrano é responsável pelos contatos de vendas de peças de carro. E o fulaninho lá de trás é responsável por estar observando o movimento de quem vai entrar e quem vai sair do desmanche. Então é preciso que haja essa divisão de tarefas, mesmo que seja de forma informal, que não vai seguir um rito, como de uma empresa. Na empresa a gente vai ver que tem o horário de chegada, o horário de saída, tem bater o ponto, tem a questão de dia de salário. Aqui na organização criminosa a gente vai ver que não tem isso. Né? Até porque os meliantes eles não têm esse nível de organização ainda. Né? Mas a gente vê que tem aí grandes organizações criminosas que conseguem fazer coisas muito maiores. Né? Então vamos voltar aqui para nosso slide e ver. Ou as penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. E o que é caráter transnacional, pessoal? Eu trouxe aqui para você, de uma forma bem resumida, tudo isso que eu falei, porque é importante nesse primeiro início a gente entender o que é a organização criminosa, certo? Uma infração transnacional trata-se daquela situação, daquela infração que acontece em diversos países de forma bem assemelhada, ok? Não necessariamente só acontece aqui no Brasil. O desmanche, por exemplo, ele pode ser que esteja acontecendo em Buenos Aires, lá na Argentina, que é aqui vizinha com o nosso país. Então, aconteceu o desmanche lá, juntamente com o grupo que está aqui, nessa fronteira, há um olheiro e tal. Então, essas infrações, elas têm uma característica de infrações transnacionais. Ou seja, não respeita as fronteiras de cada país e apresenta características assemelhadas em várias nações. De forma resumida aqui, para refrescar sua memória naquilo que nós falamos, primeiro, uma das características é a associação de 4 ou mais pessoas. Segundo, elas precisam estar estruturalmente organizadas. Terceiro, há uma divisão de tarefas. 4, as infrações com penas máximas de até 4 anos, tá? As penas máximas são superiores a 4 anos. Ou infrações transnacionais. As infrações transnacionais são aquelas infrações cometidas que em outros países que não necessariamente tem que ser dentro do Brasil. Pode ser que aconteça o desmanche lá em Buenos Aires e essas características são assemelhadas aos desmanches acontecidos no Brasil, aos desmanches acontecidos lá nos Estados Unidos. Não deixa de ser desmanche, ok? Então, a lei também se aplica. O parágrafo 2º do artigo 2, do artigo 1º, aliás, vai dizer que a lei também vai se aplicar, inciso 1, as infrações penais previstas em tratados ou convenção internacional. Então, os tratados internacionais, você vai ver isso lá em direito constitucional, eles têm uma força muito grande, né? Os tratados e convenções internacionais, eles têm um peso muito grande no nosso direito. É tanto que o tratado e convenção internacional que versa sobre direitos humanos tem uma força de cláusula pétrea, né? Tem um poder muito grande dentro da Constituição, dentro do poder pátrio do nosso país. Mas isso é uma realidade para a aula de direito constitucional. Então,
Essas infrações penais que estão previstas lá nos tratados e convenções internacionais, ou um ou outro nos dois, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro reciprocamente. Ou seja, o tratado ele traz uma infração penal, certo? Uma realidade de infração penal para a realidade daquele país. O tratado é a Convenção Internacional. Então, o crime de organização criminosa ele começou em outro país, né? O desmanche começou em outro país. E só conclui o crime, a venda de peça, as peças roubadas, ilícitas, aqui no Brasil. Então, começou o desmanche na Argentina. Esse desmanche veio até aqui o Brasil. Chegando no Brasil, concluiu a venda do produto e pegou-se o dinheiro. Então, a lei vai se aplicar? Vai. As penas previstas, se há um tratado ou uma convenção internacional onde prevê uma aplicação de pena para os casos de organização criminosa, então vai se aplicar, certo? Vai se aplicar. Independente de ter iniciado a execução em um país e o resultado tivesse acontecido no estrangeiro, em outro país, ou reciprocamente, ok? Lá no inciso 2 vai dizer que as organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo legalmente definidos, também se aplica à lei de organização criminosa. Organizações terroristas são aquelas organizações, por exemplo, como a gente vê da Al-Qaeda. A gente vê aí, né, muitos adolescentes dizendo que é da OKD, quando na verdade não sabe que a Al-Qaeda trata-se de uma organização terrorista que atua especialmente na prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Então, havendo uma organização de 4 ou mais pessoas dentro de uma organização criminosa com o fim de atos de terrorismo, aplica-se a lei de organização criminosa também. Certo? A descrição do tipo, o artigo 2º da lei, vai trazer que promover, construir, financiar, integrar a organização criminosa ou impedir ou embaraçar as investigações. Quem faz isso recebe uma pena que vai de 3 a 8 anos de prisão mais multa. Aí eu trouxe para vocês aqui do lado, dá para a gente ver que a íntegra do artigo 2º da lei que diz: promover, construir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Pena a reclusão de 3 a 8 anos e multa sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede, ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, quando eu ajudo, quando eu financio, quando eu dou aquele meu conhecimento, quando eu ajudo a promover, quando eu construo, quando eu colaboro financeiramente com a organização criminosa, obrigatoriamente e consequentemente eu vou cumprir uma punição por conta disso, que essa punição vai ser uma reclusão. Eu vou ficar lá presinho de 3 a 8 anos, além de pagar multa, ok? Então, na próxima aula a gente continua, foco total e vamos embora.